Tem idade para começar, cara? Não, não tem idade. Eu acho que, assim, a maior parte dos empreendedores, muitos empreendedores começam a empreender por necessidade, Uhum. né? Não é nenhuma escolha. Começa lá, especialmente no segmento que a gente atua, que é o e-commerce, isso é muito comum. Mas não tem idade. O meu maior desafio em ter uma startup com 50 anos é entender o seguinte, que eu tenho que reaprender. E aí quando você fala assim, pivotar, vem disso também, né? Imagina que eu fui construído, moldado dentro de um modelo Tradicional? tradicional, cara, onde, cara, vender é pegar o telefone e bater na porta. E aí você entra no mundo de uma startup que você está falando, eu até brinco, a maior parte dos colaboradores hoje, eles entram e falam, mais um com a idade menor que a minha filha mais nova, né? E você está entrando é um outro espírito, é uma outra dinâmica, então você tem que estar claro que o modelo que você viveu nos últimos 30 anos Não funciona para não isso. funciona. Então, acho que a questão dá para sim empreender em qualquer idade, mas você tem que estar pronto para poder fazer essas mudanças radicais de pensamento. Então você vai errar, você vai quebrar, eu já quebrei, só que uma coisa assim, acho que o maior aprendizado que eu tenho é o seguinte, não existe pessoa bem-sucedida que culpa os outros. Uhum. Né? Eu não sei se você conhece alguém que fala, não, eu quebrei por conta de fulano. Não, cara, você quebrou por conta do seu... O responsável da sua vida é você. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Então, esse é o ponto. Agora, tem tempo. O dinheiro para construir as coisas é muito fácil. Se você falar assim, vamos construir uma bossa nova, vamos construir uma bossa. O dinheiro, quantas pessoas você conhece que tem dinheiro para fazer isso? Agora, em quanto tempo? O produto em si, ele é barato. O problema, o caro é o curso. É esses 10, são esses 20, esses São os aprendizados que os você tem. Isso aqui é caro, custou caro para você, custou uma vida, só que você não desistiu, né, não cara? desistiu. E você manteve uma coisa muito importante, a sua família e seus relacionamentos. A dica principal é, se você não está no mundo online, fique preocupado. Vá. Agora, tem N caminhos para fazer isso. Então, acho que a dica mais importante é não deixe de ter presença online com o seu comércio. Se o seu negócio não está aqui, você não vai ter mais negócio daqui para frente. Exatamente. Olá, bem-vindos ao Pivotando, mais um episódio, mais uma semana, sempre uma alegria estar aqui com vocês, trazendo histórias de empreendedores que pivotaram a vida, pivotaram os negócios para inspirar, trazer lições, aprendizados para todos vocês. Hoje eu trago um cara que de verdade pivotou a vida e os negócios, de advogado a vendedor de shop tour, né, na televisão, para quem lembra disso. E recomeçou a empreender num negócio chamado startup após os 50. Imagina só você, depois dos 50, você montar um negócio digital na internet, depois de ter vivido uma vida de advogado, uma vida mais tradicional, digamos assim. Então, esse cara que trouxe aqui é um grande empreendedor, meu amigo Cláudio Dias. Obrigado, João. Obrigado pelas palavras. Acho que você vai entregar um pouco a idade quando você fala de Shop Tour, né? Porque a gente está falando de 96, 97. E, cara, é um prazer estar aqui com você. Mas quando eu disse que você montou uma startup aos 50, né? Já entreguei a idade, né? Já entreguei a idade. Na verdade, a startup do Cláudio é uma empresa que hoje já vale muitos milhões de reais, né? Mas que ela tem um propósito, resolve um problema gigante. A gente vai falar sobre isso, mas eu queria começar exatamente nessa linha do empreender e idade. Tem idade para começar, cara? Não, não tem idade. Eu acho que, assim, a maior parte dos empreendedores, muitos empreendedores começam a empreender por necessidade, né? Não é nenhuma escolha. Começa lá, especialmente no segmento que a gente atua, que é o e-commerce, isso é muito comum. Mas não tem idade. O meu maior desafio em ter uma startup com 50 anos é entender o seguinte, que eu tenho que reaprender. E aí quando você fala assim, pivotar, vem disso também, né? Imagina que eu fui construído, moldado dentro de um modelo tradicional, cara, onde, cara, vender é pegar o telefone e bater na porta. E aí você entra no mundo
de uma startup que você está falando, eu até brinco, a maior parte dos colaboradores hoje, eles entram e falam, mais um com a idade menor que a minha filha mais nova, né? E você está entrando com... É um outro espírito, é uma outra dinâmica, então você tem que estar claro que o modelo que você viveu nos últimos 30 anos... Não funciona para isso. Não funciona. Então, acho que a questão é, dá para sim empreender em qualquer idade, mas você tem que estar pronto para poder fazer essas mudanças radicais de pensamento. Né? Senão você vai ficar preso àquele modelo de 96, de 90, que a gente sempre escuta, né? Que a gente sempre ouve, no tempo do meu pai era mais fácil. Eu tô falando, não, gente, o mais fácil é hoje. Hoje tem muita ferramenta gratuita, ferramenta, muito mais fácil acesso, né? Muito mais fácil aprender. Naquela época a gente tinha que consultar a enciclopédia Delta Larousse, Barça. Não, eu vou te contar uma história rapidinho aqui. Imagina o seguinte, eu vendia computador, que você vai falar um pouquinho. Quando dava um problema no computador, faltava um driver. A gente tinha que fazer uma carta para o fornecedor lá na China. Lá para mandar o drive do computador. Levava 6 meses para consertar um computador. É muita história, né? O Zé Mesato esteve aqui e contou a história da Microlins também, muito bacana. Mas olha, eu queria saber o seguinte, ok, a gente já falou que hoje você tem uma empresa milionária, ok, uma startup, depois a gente vai falar o que é startup, vamos aprofundar um pouco o que a Maggi 5 faz. Mas eu queria saber como começou, cara. Como é que foi lá atrás, como é que foi sua juventude, o que é que você estudou, sua família classe média, alta, baixa, como foi sua trajetória, o que é que você estudou? Cara, é assim, eu venho de uma família de 11 irmãos, né, de 11 filhos, né, eu tenho 10 irmãos, muito simples, nasci em Diadema, era uma família muito simples, porém a gente sempre teve alguns privilégios de, sabe, ter pai, mãe, ter uma visão... Você tinha uma família estruturada. Estruturada, e pai sempre falando, olha, ontem eu estava com uma reunião falando, gente, eu nunca vi meu pai desempregado, então ele sempre trabalhou, sempre correu atrás, mas eu sempre quis empreender. E uma coisa que eu sempre ouvia, e acho que tem muita gente que deve ter ouvido, e vai ouvir, ouve até hoje, né? Minha mãe fala, não adianta, é assim mesmo, a sua vida é assim, não adianta, se nasceu pobre, você vai ficar pobre. E não era nem para prejudicar. Não, porque era o que ela sabia. E era para proteger. Também para proteger, para você ficar mais tranquilo, né? Exato. Não te gerar ansiedade, né, da busca frenética por ganhar dinheiro e tal. Exato, mas só que eu sempre estudei muito, sempre assim, não... muito, mas sempre possível eu estudei muito, eu sempre li muito. Tá, e você estudava e trabalhava? Sim, estudava e trabalhava, como todo mundo que não tem esse privilégio. Que tem que se sustentar. Tinha que se sustentar, então tinha que pagar a conta e eu trabalhava. E você fazia o quê quando era jovem? Cara, você trabalhava com o quê? Vendia o quê? Cara, o meu primeiro emprego oficial, né, eu já cheguei a vender sorvete, essas coisas, mas vamos falar de emprego com carteira assinada, foi office boy. E eu olhava e falava, cara, assim, acho que o dono da empresa, que devia ter uns 30 anos de idade, falei, esse cara tem muita sorte. Né? Mas eu falei, cara, o que eu preciso fazer para chegar lá? Cara, você tinha essa visão, assim, você olhava o dono da empresa, não com inveja, você olhava assim, o que é que eu preciso fazer para ser ele? Sim. Você pensava assim. Então isso foi teu driver, né? Foi meu driver. Foi teu driver, ou seja, modelar alguém é um driver. E aí, sabe aquela coisa assim, eu falo isso muito para os jovens hoje. Gente, uma carreira é construída ao longo de 30, 40 anos, não ao longo de 3, 4 anos. Tem caso que é 3, 4 anos, mas é exceção. É que nem você fala que só que o jovem é muito ansioso, né? Ele quer tudo rápido para ontem, só que ele está no melhor momento que ele tem tempo de errar. A gente não tem tempo de errar, ele tem. Ele tem mais tempo para errar, não tem família, não tem muitas responsabilidades. Exatamente. Então ele pode testar, validar, pivotar. Pivotar o tempo todo. O tempo todo, né? E assim, muitas vezes eles querem, muita sede ao pote, crescer absurdamente. Quando aí o que acontece? Se atropela. Se atropela. Você se atropelou algumas vezes? Já. Assim, não tem como. João, eu acho que é o seguinte, dificilmente uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que nunca errou. Você fala assim, não, eu nunca errei. A gente vai ter, porque o errar é que te faz melhorar. Se você achar, não, eu nasci certinho, que eu não... Você vai cometer equívoco. O cara que nunca errou não arriscou. Não arriscou. Então, assim, sabe aquela coisa que, beleza, eu resolvi ser um funcionário público de uma carreira super legal e eu quero essa carreira. Ele vai seguir uma carreira... Agora, o empreendedor,
dizer que não errou, que não se equivocou, e outra, que muitas vezes não cometeu nenhuma injustiça, que também é outro ponto, né, João? A gente, quando você começa a empreender, às vezes você comete ao longo da sua carreira, inclusive, injustiças. Uhum. Não adianta, você fala, eu até brinco, eu já demiti pessoas que hoje eu não demitiria, sabe? Assim, mas por impulso, foi porque você não tinha experiência que tem hoje. falta de maturidade. Maturidade, não respirou para pensar, impulsividade. Então você vai errar, você vai quebrar, eu já quebrei. Só que uma coisa assim, acho que o maior aprendizado que eu tenho é o seguinte: não existe pessoa bem-sucedida que culpa os outros. Uhum. Né? Eu não sei se você conhece alguém que fala, não, eu quebrei por conta de fulano. Não, cara, você quebrou por conta do seu... O responsável da sua vida é você. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Então, esse é o ponto. Agora, tem tempo. O sucesso o sucesso veio rápido depois de 10 anos. Né? Depois de 20 anos. Né? Quem vê a foto não vê todo o filme, né? Exato. E me fala uma coisa, depois dessa empresa que você entrou como office boy, qual foi a tua trajetória? Daí você foi para onde? Eu fui... Durante a minha... Assim, o primeiro passo foi office boy, já olhando que eu falei, cara, eu não quero ser office boy, eu quero ser auxiliar administrativo. Que aí quando eu virei, eu falei, agora eu preciso chegar a ser diretor, mas eu primeiro tenho que ser... Mas na área sempre de administração? Sempre administração. Aí porque você estudou direito. Eu estudei direito, mas eu estudei direito depois de velho. Ah, tá. Então isso foi antes, né? Foi antes. E você estudou o quê, então? Eu comecei, assim, basicamente, eu comecei a fazer um curso de economia, tá. Eu não consegui pagar, tá. Aí eu larguei, aí eu abri uma empresa, e depois da minha jornada de CLT, eu cheguei a trabalhar nos Correios. Então você saiu dessa empresa, foi estudar economia, trabalhava nos Correios. Eu fui trabalhar para entregar telegrama nos Correios, que foi uma pubilhotada. Ou seja, carteira. Maluco, né? Aí, assim, aquelas coisas. Mas você falou que montou a empresa antes do Correio? Não, foi depois. Em 96. Aí eu trabalhei um período no Correio, saí do Correio. Isso por necessidade? Por opção, eu diria. Por opção? Porque assim, eu achava que trabalhar no Correio de moto o dia inteiro era um negócio legal. Você é jovem, você fala, beleza, deixa eu experimentar. Jovem que idade? Eu estava com 19 para 20 anos, falei, então... Não era casado ainda. Não era casado. Eu falei, dá para arriscar, né? Então, vamos dar uma pivotada aqui. Mas falar para você, não é nada bom, não. Assim, eu não me adaptei a isso. Quanto tempo você passou como motoqueiro de Telegram? Um ano. Aí, nesse meio período, eu voltei a trabalhar, aí eu mudei para o interior, tive toda uma experiência, casei, mudei para o interior, depois voltei para São Paulo e resolvi trabalhar. E aí tem um parênteses meu, né, que a gente... Quando o Collor assumiu o governo... Segurou o dinheiro de todo mundo e eu saí da empresa que eu trabalhava, não era uma outra empresa já, eu já trabalhava como gerente e eu fui para o interior de São Paulo, Ribeirão Bonito, que é perto de São Carlos. E lá acabou o dinheiro. Tá, mas essa empresa que você trabalha com gerente fazia o quê? Eu cuidava de uma parte de peças para peças. Cara, foram coisas diferentes. Diferentes, mas ao longo de 3, 4, 5 anos, né? Daqui a pouco você estava se encontrando. Porque vamos lá, eu comecei como office boy com 15 anos. Tá, mas você para quem está assistindo, né? Você acha correto esse jovem ficar pulando de vários negócios ou experimentando coisas? Como é que você diria para quem está assistindo que é jovem, porque hoje em dia ficar muito tempo numa empresa não é bom também, né? João, mas é o seguinte, o nosso jovem, você começou a trabalhar com quantos anos? Com 13. Pronto. Com 12. Então eu estou falando, eu comecei a trabalhar com 15. Na verdade, comecei a trabalhar com 13, mas oficialmente com carteira assinada com 15. Então, a moçada hoje começa a trabalhar com 22. A gente teve mais tempo para fazer besteira. Então, isso daqui, para mim, essas mudanças radicais, foi até os 23 anos. Que hoje a grande parte dos jovens começam a pensar em trabalhar. Mas no nosso tempo não tinha esse negócio. Começaram a trabalhar com 13 anos. Então, tem que pensar esse recorte. E aí, quando eu fui para Ribeirão Bonito, acabou o dinheiro. E aí eu falo, eu sou responsável pelo meu. O que eu fiz? Minha esposa estava fazendo isso. Já estava casado? Estava casado, acabou o dinheiro, aí eu liguei para o meu pai, não tinha dinheiro, liguei para ela, não tinha dinheiro, aí eu falei com um amigo meu, ele falou, cara, a única coisa que tem aqui em Ribeirão Bonito é colher algodão. Aí eu falei, cara, eu vou lá. E aí o cara falou, pô, beleza, mas o cara não vai te aceitar, porque ele ganha por boia fria. Aí eu peguei e falei, cara, não custa perguntar. Fui lá, o cara falou, não. Eu falei, cara, dá um dia de chance. Para fazer o quê? Para colher algodão. Tá. E olha, eu já tinha abandonado, eu já tinha sido gerente. Já tinha feito coisas boas. Cara, mas a questão é o seguinte, João,
quando você não tem opção... É a necessidade. A necessidade. Né, aí eu colhi algodão no primeiro dia, voltei, chorei pra caramba. Falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Aí a minha esposa falou, eu vou também. Aí ela falou, 5 horas da manhã, você tinha que pegar o caminhão. Eu fui lá, 5 horas da manhã. O cara falou, aqui vocês não vão. Vocês não vão subir, nenhum dos dois. Ela falou, tudo bem, então ninguém vai. Subiu, né? Sou casada há mais de 30 anos e eu nunca vou separar da minha esposa exatamente por conta dele, que é uma companheira de vida. Fui lá, trabalhei esse período, cheguei lá, fiquei 6 meses trabalhando na colheita de algodão. Ah, você ficou? 6 meses. Você subiu no caminhão? Subi no caminhão, cara, não tinha o que fazer. E a minha esposa também. Né? Colheram juntos? Colhemos juntos. E depois eu fui trabalhar numa fazenda de laranja, de exportação de laranja, que ela embalava e eu ajudava a carregar aqueles caminhões. Fiquei 1 ano. Aí, olha só... E fazendo pé de meia? Não, que pé de meia, sobrevivendo. Não, sim, mas... Pagando as contas e melhorando. Só que, se você me perguntar se se arrepende, foi um período que o meu casamento foi assim, que as coisas se consolidaram como pessoa, como casal. Olha que coisa, né? No meio de um turbilhão, de uma situação dessa, de uma, em certa forma, entre aspas, como você desceu, podia até ser encarado como uma humilhação. Mas isso fortaleceu o relacionamento e o casamento, né? Exatamente. E eu acho assim, humilhação é você ser pego roubando. Claro, mas eu falo porque você poderia... As pessoas têm ego, né? As pessoas têm... Você pensou nisso na hora que você declarou aqui, né? Que, puxa, foi muito difícil. Eu dizia assim, foi lindo, mas não, porque eu abri mão, sabe aquela coisa, falar, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? E aí eu fui em janeiro, comecei no ano, no final do ano eu vim para São Paulo. Aí eu comecei a ver meus amigos, eu passei eu e minha esposa passamos num concurso. Ah, então, em paralelo, vocês ficavam tentando outras coisas. Estudando. Aí eu passei num concurso para trabalhar na escola, eu e ela. Aí a gente falou, agora a vida vai se estabilizar. Aí eu voltei, os meus amigos dizendo, não, cara, pô, será que tá certo? Aí eu parei, pensei, falei, Cris, será que é isso que a gente quer para nossa vida? O quê? Para trabalhar no... Continuar no interior? Ou voltar para São Paulo e tentar alguma coisa? Ela falou, vamos voltar. Para assim, São Paulo, e aí passou nesse concurso, veio trabalhar. Aí eu larguei o concurso lá, o concurso que era lá. Tá. Voltei aqui, ela voltou a trabalhar na empresa que ela trabalhava, foi aí que a minha vida mudou. Aí, assim, acho que esse momento da minha vida é um corte. É a pivotada. A pivotada total. Porque nesse momento, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar numa empresa que vendia computador, nos primórdios. Você já tinha experiência um pouco de computador, né? De computador. Então, por volta de 93, 94, comecei a trabalhar vendendo computador. E lá na empresa, antes do interior, conheci 2 amigos meus, que depois viraram sócio. E nós tínhamos uma loja ali na Vila Mariana, na Sina Madureira, que era foi a primeira loja de computadores do Brasil voltada ao público, ao consumidor final. E aí o que aconteceu? O dono, que tinha sido meu patrão, construiu essa loja, na época ele gastou por volta de $1,5 milhão. Era muito dinheiro. E aí quando eu voltei do interior, eu arrumei emprego para ser vendedor, depois eu virei gerente. Então eu ganhava por volta de uns R$5 mil se fosse hoje. E os meus 2 sócios me chamaram e falaram assim, cara, tem uma oportunidade fantástica aqui. A gente tem um negócio... O fulano quer vender a Maxibyte. O dono que gastou $1,5 milhão. Quer vender a Maxibyte. Eu falei, compra. Aí ele falou, quanto? Aí eu perguntei, quanto? $1 milhão. Eu falei, cara, vale. Pode comprar. Ele falou, cara, mas assim... Aí os meus 2 sócios, né? Eu não sei vender. O outro falou, eu também não sei. Você aceitaria ser gerente nosso? Eu falei, não. Ele falou, cara, mas a gente paga o dobro. Eu falei, não, eu estou muito bem onde eu estou. Ele falou, mas como assim? Você está falando que é bom? Eu falei, é bom. Ele falou, mas e aí? Para comprar, eu não posso comprar sem você. Eu falei, eu sei. Ele falou, o que você propõe? Eu falei, ser sócio. Ou seja, sua mentalidade equity já tinha, né? Aí... Quero um pedacinho, não quero trabalhar. Eu não quero trabalhar, não era o salário, eu via a oportunidade, eu sabia fazer aquilo acontecer. Resumo da ópera, nós compramos sem dinheiro, nós compramos $1 milhão, porque acho que esse é o segredo, conseguir fazer dinheiro sem dinheiro, né? Compramos um negócio de $1 milhão, em 100 parcelas de $10 mil, sem colocar R$1 do bolso. Já tinha estoque? Já tinha estoque, já tinha loja, já tinha público. E engraçado, porque na época... Ele que vender por quê? Porque os filhos não quiseram assumir. Tá. Ele construiu o sonho do filho, que o filho falou, não é o meu sonho. Conseguiu pagar as parcelas? Conseguimos, e mais do que isso, a loja, quando a gente assumiu, eu assumi dia 15 de janeiro de 1996. Nunca me esqueço, porque minha filha mais velha nasceu dia 20. E para mim foi 2 impactos grandes. O ano de 95, eles faturaram $1 milhão
no ano inteiro. Em março de 96, eu faturei $1 milhão. A gente fechou o ano de 96 com $15 milhões. Ou seja, conseguiu pagar rapidamente. E sabíamos fazer. Eu sabia fazer. E era complementar, sócios complementares? Eram. Teve briga? Nunca teve. Eu nunca... Assim, porque justamente cada macaco no seu galho. Exato. E eu acho que sócio, tem muita gente que reclama de sócio. Eu nunca reclamei de sócio. Para mim, sócio é uma dádiva. Se você tiver o sócio certo. Sim, exato. Mas é porque cada um tem que saber o que está fazendo. Exato. Conhecer seus limites. Então tinha um financeiro, sim, claro. Tinha numa outra... Eu era um vendedor. O papel era vender, o papel do outro era controlar, o papel do outro era assim. Cada um na sua zona de competência. Exatamente. Esse é o ponto, gente, que eu falo muito aqui no Pivotando, que o cara às vezes recebe um sócio só pelo dinheiro, quando que na verdade o sócio é pela competência, pela complementariedade, né? Exatamente. E assim você fez quantos anos durou essa loja? Nós ficamos... E aí a gente pivotou dentro da loja. Para o quê? Para uma fábrica de computadores. Certo, vocês resolveram fazer uma fábrica, porque vocês importavam da China. Importava da China, só que o mercado na época, aí a gente ficou 10 anos com essa loja, teve um momento em que o mercado teve incentivo do governo, né, especialmente no primeiro do governo Lula, teve uma coisa chamada MP do Bem, que incentivava fortemente a fabricação de computadores, só que você tinha que produzir no Brasil. E aí eu comecei a produzir em Ilhéus, na Bahia. Eu tive uma fábrica em Ilhéus, na Bahia, e a gente começou a produzir lá. Você produzia em Ilhéus, na Bahia, e vendia aqui em São Paulo? Vendia no Brasil inteiro. Eu vendia nos grandes varejistas. Tinha uma marca. Então a gente criou uma marca e vendia... Com esses dois sócios. E foi até quanto? Foi quanto tempo? Essa fábrica foi até... A gente ficou 10 anos com a loja, então até 2005, e depois de 2005 até 2018, mais ou menos, com fábrica. Porque ainda nesse processo, eu acabei, por ego, aí sim ego, eu quebrei no melhor momento. Quebrou o quê? A fábrica a empresa, ou a loja? A fábrica. Porque a gente vendeu a loja, depois ficou com a fábrica. Loja. Aí começou a vender para varejistas e tal, e aí você começa a achar que você é bom, que eu sou bom, eu sei o que eu estou fazendo. A gente quebrou nesse momento, foi um desastre. Mas quebrou o quê? Alguma situação? Não, porque assim... O mercado virou? Não, computador é um negócio... Pensa numa coisa, você tem um produto que é perecível, que é tecnologia. Você tem dólar, que flutua. E você tem fornecedor, que é uma multinacional global, e você tem o consumidor, o seu cliente, que são os grandes varejistas. Ou seja, você tá no meio de uma briga de gigante. Qualquer coisa, qualquer movimento de dólar, de movimento na China, e aí a gente começou, não tinha muito capital muito para varejo, e os grandes varejistas também trabalho. Eles apertam você mais do que deve. Né? Eu falo assim, e alguns até devem. Até devem, e aí chegou um momento que a gente quebrou. Cara, foi um momento difícil, talvez o momento mais difícil da minha vida. Mas quando você quebrou, que foi 2019, 2018? 2018. Tá, quando você quebrou essa fábrica com esses teus sócios, o que aconteceu? Você já estava com a vida estruturada, família, casa, tudo estruturado? Não, ainda estava. Eu já tinha casa, já tinha o básico, já tinha construído. Certo. Mas era um negócio. Mas você assim, teve que dar ré nisso tive também? Tive que dar ré, assim, eu tive Mas que... ao ponto de voltar para a lavoura? Não, eu continuei. A minha vida, depois desse momento, ela sempre foi para cima. Tá. Porque uma coisa quando você tem uma empresa, você está sujeito a isso. Só que uma coisa é quando você faz a coisa de má fé. Eu vou lá, eu vou comprar um monte de fornecedor, e não vai vou pagar funcionário, então. Eu não tenho um processo trabalhista, eu acabei fazendo qual movimento? Na hora que quebrou, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho competência. E aí, no momento, uma outra pessoa que tinha uma fábrica de placa de computadores, de intensivo tecnologia, ele parado, ele não conseguia fazer rodar, ele virou, cara, você não quer ser meu sócio? Você traz o seu conhecimento mais uma vez. Depois que quebrou? Depois que eu quebrei. Ele sentou e falou, cara, independente de você ter quebrado, no seu caráter e a sua competência não deixou de existir. E aí, quando eu virei sócio de uma fábrica de computador, de placa-mãe para computador. Aí só você ou os três? Os três. Os três também? Ainda não, juntos. Na verdade, um dos sócios não quis, ficou eu e mais um outro sócio. Antes da gente ir para essa nova empresa da placa, até para chegar no momento de hoje, quais foram as lições? O que você faria de diferente para não quebrar? Teria alguma chance disso não acontecer? Sim, teria. Quais são as lições que você pode extrair desse momento? João, isso é muito importante. Imagina que tem várias pessoas que estão nos assistindo, muitas delas estão com uma situação aí, com dívida, e dólar e tudo que você falou. Como é que sai disso? Não, primeiro, assim, a maior lição que eu quebrei, eu identifiquei porque eu quebrei. Eu quebrei por conta do meu ego.
porque eu, assim... Você tirava dinheiro da empresa? Não, você sacava? não ego assim, de achar que eu era o cara bom demais. Ou seja, você não aprendeu, você não estudou, Não, eu estudei, mas Então- sabe aquela coisa assim, quando o sucesso sobe na sua cabeça e você começa a achar que você pode, por exemplo, quando um grande varejista chegava, eu sempre fui muito conservador nessas questões, um grande varejista falava, não, eu quero 30 mil computadores. eu vendo. Eu vendo, porra, que imagina, 30 mil computadores. E você não faz a conta, você faz muito mais por ego. Vendi 30 mil 30 mil computadores, a empresa do cara todinha tem meus computadores. Exato, então isso me levou a esse problema, porque se eu tivesse mantido uma visão que eu sempre tive e eu tenho hoje eu sou muito seguro com isso, você me conhece, que a gente não brinca com dinheiro exatamente por conta disso. Fala, gente... Ou seja, a lição que você aprendeu, você levou para os teus outros negócios. Então, qual é a mensagem? A mensagem é, às vezes não precisa crescer demais, não precisa de velocidade. Você tem que ter algum controle. Consistência, né? Fazer a mesma coisa todo dia. Eu acho que isso é controlar os detalhes, os números, para que não aceite pedidos só pela venda. É história, muitas vezes, o varejo, o cara vende só com desconto, e só vende se dá desconto, fica naquela loucura, não tem margem, vende o almoço para comer o jantar. Então, isso muitas vezes é desgastante, desesperador. Então, essa é uma lição, né? E você sabe que o meu ex-sócio, ele escalou a Concagua, o Roberto Aguiari. E aí ele treinou o ano inteiro, chegou no dia dele chegar a 500 metros do pico, ele não conseguiu ir, porque o guia falou, cara, a gente não vai. E ponto final. Ele falou, pô, mas um ano. Eu quero falar, não se preocupa, o ano que vem, quando você voltar aqui, o pico vai estar lá. Então você não precisa se matar. Ou seja, ele estava escalando, foi uma baita lição. Não precisa você chegar até o ponto que você tá sufocado já, você está sem limite. A gente vai morrer se tentar escalar agora. Volta, então, você não teve esse limite. Não teve esse limite. Isso, muitas vezes, a gente vê isso, eu vejo muito empresário novo, é isso. Às vezes ele fala, cara, não se preocupa, as coisas vão acontecer, você tem tempo para fazer, não dá um passo. Uma coisa é você se arriscar, mas você tem que ter muita cautela, sabe? Você não vai pilotar um carro em Interlagos sem equipamento de segurança. Ou sem pelo menos entender o carro. Sem entender o carro. Então tem muita gente que acha que, eu vejo isso, até hoje eu vejo muito vendedor fazendo, vamos vender 10 milhões por mês, você está preparado para vender 10 milhões por mês? Às vezes é melhor vender 1 milhão. Que você vai sobreviver 1 milhão com margem do que fazer aquilo. E aí você foi para essa nova, ser consultor nessa nova fábrica? Não, ainda eu fui ser diretor de vendas. Diretor de vendas. Com o meu conhecimento, aí sim, já com 20 anos de conhecimento. Não como sócio. Como sócio também. Ele te deu sociedade. Deu sociedade. Porque eu tenho meio que para mim assim, eu dou uma mudança, eu faço uma mudança a cada de 5 a 8 anos. Ciclos. Os ciclos, eles se fecham para mim em 8 anos. O meu são 7. 7, eu também estou por aí. Mas é em 5 anos. Então, o que acontece para a gente... Para mim foi isso, cara, tem que mudar. E aí, quando eu entrei nessa fábrica, para você ter uma ideia, essa fábrica depois, a gente não quebrou, mas eu fui o responsável para chegou no momento que, quando eu vi que todos os incentivos de fabricação estavam acabando, eu cheguei para o dono majoritário e falei, a gente tem que fechar a fábrica agora. Tínhamos 350 colaboradores e a gente encerrou a atividade. Sim, ou seja, não vendeu. Não vendeu, porque eu falei, olha, a gente tem 2 caminhos, insistir no erro, a escola anterior. Ou seja, você, de alguma forma, você tinha algum dinheiro, você estava faturando. Já estava faturando. Aí você decidiu fechar essa loja, fechar essa fábrica e encerrou o assunto. Porque isso a fábrica, ela não tinha futuro mais. Porque... Não, você enxergou, você teve a visão e foram prudentes no sentido de fechar, senão iam quebrar de novo. Ia quebrar de novo. Já que você teve a experiência, não ia querer fazer de novo. E você foi fazer o quê, irmão? Aí olha como as coisas acontecem quando você está com o radar ligado. Na época, no finalzinho da fábrica... 2019? 2020, já perto de 2020... Foi aí que nasceu a Magicim? Ainda não, porque... eu estava lá um dia com um funcionário meu, ele falou, tem uma lista aqui da Itautec, você lembra da Itautec? A Itautec estava fechando. Aí ele falou, estão vendendo estoque. Aí eu peguei e falei, não vou vender. Aí eu peguei, daqui. Aí eu mandei para 3 amigos a lista, para 3 amigos, grandes amigos. Cheguei e falei, olha, aí eu vou falar como a coisa, quando você
tem um nome, funciona. Mandei para 3 amigos, né? O Christian, o da Data, enfim. As pessoas... Chegou lá, falei, olha, tem essa lista, a Itautec está vendendo e você consome esse produto. Quanto você paga? Aí ele falou, um paga 500 mil, o outro paga 300 mil, no final deu 1 milhão e 200 mil reais. Aí eu peguei e mandei a proposta para a Itautec. Aí eu liguei e falei, olha, só que é o seguinte, você vai ter que depositar esse dinheiro para mim e esperar retirar a mercadoria lá da Itautec, eles estavam fechando. Aí a minha proposta foi a melhor. Aí eles falaram, olha, pode pagar, eu peguei e liguei para eles, eles depositaram o dinheiro. E você foi lá e pagou? Paguei, e aí eu comprei todo o estoque da Itautec. Isso aí fez Aí eu ganhei, aí foi onde eu ganhei muito dinheiro. Tá, aí você fez um dinheiro, e aí fez o quê com esse dinheiro? Aí eu fiz os investimentos certos e comecei a vender no e-commerce. Tá. Comecei a fazer vendas no e-commerce. Desse estoque? Desse estoque. Assim, a gente está falando de um estoque gigantesco. Eu vendia para distribuição, falei, Mercado Livre começa a vender. Aí que eu entrei no mundo do e-commerce. Mas você tinha conhecimento de e-commerce? Não. Foi aprender. João, você é vendedor. A gente é capaz de vender qualquer coisa. Então, mas você foi aprender o Aprendi. Aí eu fui aprender. Porque não dava para se aventurar sem conhecer. Não, mas é uma coisa que eu acho que vender, acho que está meio no sangue, né? Então, a questão é de você mais se adaptar e entender como a mecânica funciona e ir aprendendo de forma mais segura. Aí eu comecei a vender. Ou então você montou uma lojinha de e-commerce com uma plataforma, começou a vender os produtos. No Mercado Livre. Aí foi até quanto tempo isso? Não, aí eu fiquei praticamente 3 anos. Certo. E foi aí que veja, assim, como tem uma lógica na história. E aí que eu conheci o meu sócio, que é o Vitor, que a minha esposa fala que é um sócio que mais trabalha. Eu nunca tive um sócio que trabalha tanto, trabalha muito mais do que eu, que é um sócio, assim, eu tenho para mim. Que bom que você se deu bem com os sócios. É, né? Maravilhoso, Vitor. E aí que a gente se conheceu. Né? E a história é interessante, né? Que a ideia da plataforma surgiu no WhatsApp. Sabe aquilo que você fala, João, que a importância do network, né? Como é importante o network, como é importante. E para ter network, você precisa ter credibilidade. Não existe, né? Se eu me aproximo de você só pelo interesse, as coisas não acontecem. Não flui. A gente participava de grupos de internet que um monte de gente reclamando, muita gente reclamando do Mercado Livre, e eu olhando a oportunidade. Aí o Vitor, que construiu o Magis para a mãe dele, né? Poder operar, eu falava, pô, mas aí todo mundo fala, mas é difícil fazer isso, Vitor. Eu faço assim. Mas é difícil aquilo. Eu já resolvi assim. Não, pessoas de e-commerce. Pessoas de e-commerce, um grupo de e-commerce. Grupo de e-commerce. E aí o Vitor tinha feito uma plataformazinha, um algoritmo lá e tal. Isso, ele trabalhava na Ericsson na época, e ele morava em Indaiatuba, trabalhava lá e morava lá, e a mãe dele morava em Rio Claro. E no final de semana ele ia para Rio Claro. E a mãe dele tinha um e-commerce? Ele tinha o e-commerce e a mãe dele fazia as embalagens e punha na sacolinha e levava no correio. Aí eu falei para ele, Vitor, eu vou aí, sem conhecer. Aí ele falou, não, você tá maluco, você vai sair de São Bernardo para vir aqui? Eu falei, vou, qual é o problema? O dinheiro não... E ele vendia o quê? Ele vendia peças eletrônicas. Também. Né? Também, coincidentemente. Aí eu fui lá, a gente, João, por incrível que pareça, a gente fez uma reunião numa padaria, uma única reunião, não foi assim, vamos ver aqui. Terminou a pizza, a gente falou... Mas desenharam na reunião o modelo da Magify? Não, ele mostrou lá... O modelo da Magify já mais 5 já existia? Já existia. Ele já tinha desenhado? Já funcionava, já tinha 3 anos de funcionamento. Só que ele não vendia para ninguém, era para uso próprio. Para uso próprio, ou seja, ele pegava o e-commerce dele e jogava em todos os marketplaces. Isso, e automatizava. Então, só para explicar o que faz a Magify, para poder todo mundo entender, está na mesma página. Nós somos um hub de integração e automação para quem vende em marketplace. Para quem tem e-commerce e quer vender no marketplace. Mercado Livre, B2, Americanas, Amazon, Magalu. Só que um detalhe, nós somos o primeiro hub de automação. Quando a gente começou, não existia esse modelo, existe a integração. Ou seja, você tem esse copo para vender, só para ficar claro para quem está nos assistindo, você tem esse copo para vender, só que você quer vender ele no Mercado Livre, na Magalu, na Americana, em todo lugar. Você vai na Magis 5, cadastra esse produto lá e ela distribui
automaticamente para todos os marketplaces. Isso é uma parte do trabalho. Sim. A outra parte... É só para entender o que era o modelo inicial. E aí a outra parte, na hora de você entregar esse produto, gera nota fiscal, etiqueta... Sim, aí é software que vocês foram implementando. Não, nasceu assim. Nós criamos esse modelo que é copiado hoje. Nós fomos o primeiro hub de integração... Isso foi 2000 e... Já há 5 anos atrás. A gente está em 2024, 2019. E foi muito difícil construção. Foi muito difícil, levou muito tempo para chegar onde a gente está. Não, mas isso não é muito tempo, 5 anos. Ou seja, é uma empresa que vale milhões. Como é que é? Quais são as lições desses 5 anos para você dizer que foi muito tempo? É assim, tem algumas coisas que eu acho incrível, porque o primeiro dia a gente saiu, a gente fechou a empresa enquanto a gente comia uma pizza. Eu sempre teve muita confiança, não teve aquela, eu quero mais, eu quero 50-50, fechado. Estava o Caetano com a gente, e o Caetano tem uma participação com a gente. Ele estava lá acompanhando a reunião. Ele participou da conversa, eu quero um percentual. Exato, quero um pedacinho. Merecidamente. Né? E aí sou testemunha. Sou testemunha ocular da pizza. E a gente saiu de lá, e aí no mesmo dia eu criei o nome quando eu cheguei e tal, e no dia seguinte a gente tinha um cliente. Não, você também começou a usar a ferramenta. Não, no dia seguinte eu coloquei para vender no produto. Do jeito que estava, eu dava consultoria, né, nesse meio tempo, tinha muito conhecido, eu sempre fui muito bem relacionado. Cheguei para um amigo meu, falei, cara, a gente tem uma ferramenta fantástica, você não faz ideia, vai revolucionar a sua vida. O Vitor falou, cara, mas não tem nem como fazer login. Falei, se vira. Trabalhava à noite no Magis e durante o dia na Ericsson. E a gente colocou no primeiro mês, João, tinha um pagamento de R$600, sabe que aquele MVP? O MVP rodou, né? Ou seja, o valor do produto, o mínimo valor do produto. Ou seja, a lição básica que você tem que começar. Não quer esperar o melhor modelo do mundo para começar a trabalhar, né? Você vê muita startup aí que a pessoa fica ali, bem feito é melhor que perfeito, né? Não adianta, faça. Fazer é melhor do que ficar lá... Esperar quanto tempo para poder pivotar, para poder modelar, testar, exato. Né? E se não der certo, pivota. Exato, mas e aí a gente não precisou pivotar esse modelo de negócio. Então, o modelo de negócio inicial planejado ali no WhatsApp e depois na padaria é o que vem até hoje. João, primeira vez que eu fui falar com um fundo, eu olho minha apresentação e falo, cara, como que o cara investiu nisso? Porque... Quem é esse doido? Que é você? Assim, quando você entrou lá na sala, né, você lembra que investiu no meio da pandemia. Você estava na pandemia, assim, como é que você sobrevive a uma pandemia, né? Mas era óbvio, porque todo mundo já tinha que ir para a internet. E aí você vira assim, aí entra o João, que eu já tinha lido o seu livro. Para mim, assim, eu sempre falo isso para todo mundo. Para mim, o Smart Money foi a maior referência que eu tive no início, porque ela é um guia. Tem gente que fala, cara, para um expert pode olhar aqui e falar, eu sei, mas eu com 50 anos de idade, que nunca tinha tido esse tipo de coisa, startup, essa ligação com esse mundo. Aí eu olhar, é muito simples aquele livro, a linguagem é simples. Cara, ele é muito bom e muito completo. Assim, quem está pensando nesse mundo, eu recomendo para todo mundo. Começa por ele, porque é esse livro, gente, tem mais de 11 milhões de downloads. Uau, imagina 11 milhões de pessoas lendo isso. Cara, e aí é um livro que ele falou, cara, o que é investimento anjo, o que é seed, e aquilo foi... Como captar dinheiro. Como captar... E aí eu entrei Como fazer um pitch. Como fazer um pitch. E quando eu cheguei para falar com você e o Pierre, cara, eu tremia. Eu falei, cara, assim o João, porque eu já falei, cara, o cara que eu já sei que é importante. O que eu vi foi o seguinte, cara, você facilita, você resolve um problema. Porque, pessoal, quando você for pensar em empreender e fazer negócio, a primeira coisa que você tem que ter em mente é qual o problema que eu resolvo. Quando você apresentou uma solução útil, inclusive para a pandemia, para ajudar os e-commerces a vender mais e para ajudar os marketplaces que precisavam de lojistas e vendedores a vender mais também. Então você tinha uma equação muito boa, né? Só que obviamente você estava no começo, não sabia apresentar direito e tal, mas aquilo fez muito sentido para mim. E uma coisa que me marcou muito foi a sua idade, né? Você regula comigo, então isso foi muito bom ver um cara com vontade de recomeçar, né? E de fazer algo
que é muito útil para o mercado e foi muito útil para o mercado. Então, assim, você acha que foi um favor que eu te fiz? Não, você que fez um favor para mim, né? Porque hoje eu faço parte dessa história. Né? É legal, e eu falo sempre, às vezes eu falo, você lembra lá que você entrou, quando a empresa estava no começo, valia pouquinho, às vezes a pessoa fala, nossa, pagou barato, eu falei, cara, o dinheiro para mim foi o menos importante. O que mais me ajudou foi entrar dentro desse universo, entender um mundo que eu não conhecia. Então, quando você fala assim, o dinheiro para construir as coisas é muito fácil. Se você falar assim, vamos construir uma bossa nova, vamos construir uma bossa. O dinheiro, quantas pessoas você conhece que tem dinheiro para fazer isso? Agora, em quanto tempo? O produto em si, ele é barato. O problema, o caro é o curso. É esses 10, são esses 20, esses são os aprendizados que você tem. Isso aqui é caro, custou caro para você, custou uma vida, só que você não desistiu, né, cara? Não desistiu. E você manteve uma coisa muito importante, a sua família e seus relacionamentos. Sim. Né? Acho que a sua base é muito importante. Você declarou que tem mais de 30 anos de casado, eu também tenho. Eu acho isso super importante. E falo assim, em algumas coisas, né? Ser acessível o tempo todo. Sim. Ser acessível. A gente não pode, assim, aquele erro lá atrás de eu achar que era o bonzão, me mostra hoje que todo dia eu estou aprendendo. Todo dia a gente tem que exercitar a humildade e exercitar a nossa essência, do que a gente está aqui para fazer, com o nosso propósito. Exato. Né? E tem uma outra coisa, João, que eu aprendi também no mundo das startups. Isso, para mim, Startup, muito... pessoal, é uma empresa como qualquer outra. Tá? O que ele está falando é de uma empresa, que é base tecnológica, é como um e-commerce, vender online, né? Exato. E uma coisa que eu aprendi nessa nova jornada é que a gente tem que ser apaixonado pelo problema. E não pelo negócio. Não pelo negócio. Ou seja, se aparecer um grande comprador, você vende. Exatamente. Porque senão você fica preso às vezes as pessoas ficam criando uma empresa, mas, cara, você tem que olhar o problema que você está resolvendo. Exato. E se apaixone pelo problema. E se você se apaixonar pelo problema, outro maior que no futuro vai tocar esse negócio muito mais adiante do que você tem capacidade de competência de tocar. Né? E você sabe qual é a vantagem, João, que eu tenho? E eu acho que essa grande vantagem que eu tenho em empreender nessa idade numa empresa e ter dinheiro de fundo e tudo mais. Tem essa responsabilidade, porque dinheiro de investidor é responsabilidade. Muito maior, porque não é o meu dinheiro. E ele te cobra, ele exige que você se organize. Né? Exato. E assim, a gente começa... Um dia você me falou, cara, eu acho que eu nem usei o dinheiro. Não sei. Eu fiz uma rodada recente, tá no caixa, nem usei. Ou seja, dinheiro de investimento muitas vezes não é para crescer, só usa se precisar. Exato, né? Exato. Assim, esses dias eu almocei com um amigo que ele tem uma startup que faturou mais de 100 milhões e gastou mais 80. Eu falei, cara, você gastou 180 milhões. Você gastou 180 para perder 80. Não faz sentido para nós. Para nossa idade, né? Não faz sentido. Para a gente que é da velha guarda, sabe? E você que já quebrou, já é gato escaldado, você sabe que a importância de ter uma mentalidade. Isso que eu falo dos jovens hoje. Eles precisam aprender com os mais velhos e vice-versa. Sim. Porque os mais velhos precisam ser ágeis como os jovens. Então, a startup, que é uma empresa muitas vezes jovem, ela precisa aprender com as empresas mais estruturadas e organizadas. E aí o conjunto foi o que você fez na Mais de 5. Sim. Você criou uma empresa estruturada, organizada, com um cara de startup. Sim. E que resolve um problema real. Ou seja, qualquer um que está assistindo, tem um brigadeiria, quer vender online, pluga lá na Mais de 5. Cara, você vai automaticamente distribuir. A gente tem cliente que fatura 100 mil reais por mês e a gente tem cliente que fatura 1 bilhão por ano. Sabe, então, e a mesma solução do cliente de 1 pequeno bilhão, é grande. Que vai lá para o cara que fatura 1 bilhão, vai para o cara que fatura 100 mil, 200 mil por ano. E é óbvio que outras empresas fazem a mesma coisa que você faz hoje. Por que não? Mas eu duvido que faça com a mesma paixão. Tá aí o ponto, né? Tá aí o ponto. Ele pode até copiar o teu diferencial. Mas a paixão é difícil. A gente é apaixonado. Sabe assim, e não você é apaixonado pelo teu cliente, né? Cara, a gente se realiza resolvendo esses problemas. Se realiza na medida em que o empreendedor... A gente tem vídeos de gente assim, fala, cara, o Magis mudou a minha vida. Qualquer negócio pode vender online, Cláudio? Hoje, sim. Teórica, assim, em princípio, sim. Não vender online hoje é um grande risco. Então, você tem que vender. Você vai vender desde livro, desde remédio, qualquer produto. A questão é vender em marketplace. Ou não.
Não, primeiro, nem todos os produtos podem ser vendidos em marketplace. Por exemplo, remédio, você pode vender, não pode vender no marketplace. Mas você pode vender, eu sou dono de uma farmácia, eu não posso vender remédio. No começo da sua farmácia. Ou da sua farmácia, ou você pode vender no marketplace, de repente, um suplemento alimentar, de repente, que não tem problema para vender. Né? Então, mas existe uma questão também, assim, por que eu posso fazer sozinho, por que eu vou para marketplace? Porque marketplace, para quem não sabe, é como se fosse um shopping. O que o shopping faz? Ele abre lá aquelas portas, cada um é uma loja, e o shopping tem a obrigação de levar pessoas para lá para comprarem, tanto é pessoas para circular no shopping. Então o marketplace assim, é como se fosse um shopping online. Sim. Né? É como se fosse, são vários vendedores lá. Mas eu falo mais do que isso. É um facilitador. Porque se você pensar, falar, João, você vende sapato, aí você quer vender online. Eu falo, cria sua loja virtual. Você fala, como? Vou criar loja virtual. Aí você começa a ter que aprender a fazer um site. Como que você vai fazer publicidade? Aí entra um monte de como. Vender no marketplace, no primeiro momento, você vai lá, faz o cadastro e publica. Todo o restante... Faz o cadastro no próprio marketplace. Na Magis ou no marketplace? Você vai lá no Mercado Livre, por exemplo, ou no Magazine Luiza, ou na Amazon, se conecta ao Magis, faz o anúncio no Magis e aperta um botãozinho e vai publicar nesses marketplaces. Mas se você está começando, nem o Magis você precisa. Você vai lá direto na plataforma. Você vai lá, começou a vender, agora eu vou fazer investimento. Então, muita gente começa na sala de casa vender. Mas quando você... É igual o conceito... Assim, veja, eu só vou fazer uma provocação aqui, porque eu recebo muita pergunta de dono de restaurante. Assim, por que eu vou vender no iFood? Por que eu vou vender em outro lugar se o cliente é dele, não é meu? Né? Vamos lá. Né? Assim, isso é uma pergunta recorrente que eu recebo de dono de restaurante. Só que tem um detalhe. Sem a ajuda do aplicativo de alimento lá, de comprar, ele não teria aquele cliente. Porque o aplicativo faz a publicidade e traz os clientes para a publicidade. Então, deve ser o mesmo conceito no marketplace, não? Eu vou fazer uma outra questão aqui. Há 15 anos atrás, você estava reunido com a sua esposa, seus filhos, sua família, e você falava, vou comprar uma pizza. O que você fazia? Ligava para pizza, o Ligue Fone lá da vida. Ligue Pizza. Geladeira, não era isso? Hoje, no sábado passado, vou pedir alguma coisa, o que você faz? Qualquer aplicativo de alimentação. Aqui em São Paulo, iFood. iFood, Rappi. Rappi, mas assim, principalmente, ou seja, a questão é, você está pagando por um investimento que o iFood ou o Rappi ou outro fez, e não é pouco dinheiro. O marketplace, João, ele gasta alguns bilhões para trazer clientes. Cliente. Então ele te dá o cliente, isso eu reconheço. Mas assim, eu estou te falando que isso é uma pergunta recorrente que eu recebo. A estratégia, isso tem que fazer parte de uma estratégia. Vender, é como eu dizer o seguinte, para que eu vou dar parte da minha empresa para o João? Eu não estou sendo mesquinho? Falar, pô, beleza. Aí você vai falar, não, Cláudio, você consegue, bootstrap, viver, você consegue. Só que é o seguinte, quanto eu ganhei no momento que eu tive o sim seu? Quando você fala no marketplace, eu vou vender no marketplace. Você fala de valor agregado, né? Definitivamente, no marketplace ou no iFood ou qualquer outra coisa, você pode fazer o seguinte, vender para criar uma estratégia a partir daí. O cliente vai vir aqui, você vai fazer uma boa embalagem, você vai mandar um comunicado para ele comprar no site, aí o seu desafio é fidelizar aquele cliente para ele falar, cara, ao invés de eu comprar direto lá no iFood, eu posso ter 15% de desconto comprando direto do João. Então tudo isso está ligado a uma estratégia de negócio. Só que sabe qual é o problema, João? É a mesma coisa do que por que eu vou para o shopping? Porque o shopping traz cliente para dentro. Exato. O João, sabe qual que é o melhor você montar uma loja de rua, muitas vezes. Às vezes é mais caro até. Mas você sabe que eu vou até um pouco mais a fundo aqui. Muitas vezes o empreendedor fica preocupado quanto os outros estão ganhando. E não quanto ele vai ganhar. Muito bem. Muito bem. Eu acho que esse é o problema. Não, eu vejo um problema, isso é um problema, mas eu vejo muita questão de quem é o cliente. De quem é o cliente. De quem é. Quem tem distribuição tem poder. Exato. Então, assim, muitas vezes eu falo para o dono do restaurante, cara, você tem que ter na ferramenta e você tem que ter a sua ferramenta. Ótimo. Né? Você tem que ser o seu delivery também. Exato. Né? Porque aí você mexe as duas coisas. João, eu te garanto uma coisa. Quem vende online sabe disso. Se você vendeu 1 milhão, supostamente você teve 10% de comissão. Deu 100 mil reais de comissão. Para o marketplace. X, estou chutando, tá? Arredondando. Imagina você que para vender 1 milhão, você gasta 100 mil reais. Só que você só vai gastar 100 mil reais
quando vende. Sim. Não tem 100 mil reais. Para você vender esse mesmo 1 milhão, provavelmente, muito provavelmente, você vai investir 100 mil reais em ads. Em publicidade, né? Em publicidade, para aparecer o seu site, e você corre o sério risco de não vender esse 1 milhão. Eu entendo, eu sou favorável a marketplace, eu gosto, né? Eu acho interessante mais e ajuda bastante micro, pequenos sim, negócios. E grandes negócios a vender mais, ajuda a distribuir a publicidade, inclusive. E isso também faz parte, é como você falou, é uma estratégia. Né? Uma estratégia. E o Magis, ele entra nessa estratégia para facilitar a vida de quem precisa se cadastrar nesse e não só marketplace, aí que a gente muda. Porque se você também quer ter uma loja virtual, a gente dá o suporte para você ter uma, por exemplo, eu quero ter a Nuvem Shopping, que é a sua loja. Todo o processo de facilitação que tem para o marketplace, a gente entrega para a Nuvem Shopping. Entendi. Então, quando a gente pensa no cliente, é uma jornada, João. Às vezes, muitos empreendedores começam vendendo em marketplace e depois que eles aprendem... monta a sua própria loja. Mas ele pode começar direto na Magis? Pode. Ele começa direto na Magis e lá você distribui para algum lugar? Para todos os lugares. E assim, a gente tem Mas eu não tenho que se cadastrar em cada um? Sim, mas é assim, o que a gente faz? No Magis hoje, quem quer acessar lá magis5.com.br, nós temos uma universidade gratuita e não precisa ser cliente, com dezenas de cursos de como vender nos marketplaces, gratuito. Então você está assistindo agora, nunca quer saber como vai vender, como vende na Shopee ou como vende no Mercado Livre? Entra no nosso site, isso faz parte da nossa assim, a gente precisa educar. Então, eu não quero ganhar dinheiro com o nosso... Sim, claro, você está ajudando, você está servindo, e aí ele vai vender mais por conta disso. Na pandemia, vocês cresceram absurdamente. Absurdo. E depois da pandemia? Continuamos crescendo. Continuou crescendo? Continuamos crescendo. É porque também, assim, pegou ritmo. O e-commerce só tem crescido, né? A venda online está crescendo muito. Nós crescemos desde quando a gente se falou, a média de crescimento nossa é de 10%. Se a gente pegar toda a história, a gente sempre cresceu em média mais que 10% ao mês. Imagina o seguinte, presta atenção, como é que funciona a mente do investidor. Tchá. Quando ele foi falar comigo, ele valia poucos milhões, né? Pequeno. 2 dígitos de milhões. Hoje ele vale centenas, né? Então, quanto não cresceu nesses 5 anos? Então, o investimento ele cresceu bastante. Né? Então, foi uma troca justa, né? O apoio. Né? E mais do que isso, você ajudou centenas, milhares de pequenos negócios no país. Eu digo que quando a gente ajuda, dinheiro tem energia, cara. Sim. Quando você serve, você ajuda outro, resolvendo o problema, a coisa volta pra gente. Sem dúvida. Né? Então isso é uma missão muito bacana. Eu queria saber de você, como é que você enxerga, então, a venda online, o e-commerce, o social commerce, a internet, a rede social daqui para frente? Eu acho que para qualquer negócio é essencial. Vamos lá, a gente tem que pensar o seguinte, quando você está falando de uma loja física, você tem território e horário. Né? Se eu estou aqui na Vila Olímpia, eu consigo um raio de 5 quilômetros e eu funciono das 8 horas da manhã às 5 da tarde, certo, ou das 10 às 10 da noite. Quando você vai para o mundo online, você está disponível para o Brasil inteiro, 24 horas por dia. Ou seja, isso vai aumentar? Vai aumentar, e muito. Vai aumentar. A venda online vai aumentar. A venda online no Brasil representa quantos por cento da venda do varejo? Por volta de... A gente está falando aí de 25%. Ainda é 25%. A tendência é ir para 40%? Mas, não, vamos pegar um exemplo claro. Se você ver a última notícia do Magalu, a venda dos marketplaces superar a loja física. Pois é. Então, isso é um sinalizador importante. Cidadão, quem está nos assistindo quer começar hoje a empreender, a montar um negócio, não importa a idade, ficou claro nesse nosso papo aqui que não importa a idade. O que você orienta? Se sua filha querendo montar um negócio agora, o que você ia dizer para ela? Acho que primeiro, estudar as oportunidades, submeter, porque assim, se a sua ideia não sobreviver a um debate, não é boa, e não sai assim, ai meu Deus, não, se não sobreviver a um debate... Bota a ideia à prova, né? Valide, teste e converse com as pessoas, investidor, mentor. Né? Estude muito. João, a primeira coisa, eu falei, eu leio muito, mas a primeira coisa que eu pensei em startup, eu li 2 livros. O primeiro livro que eu fui ler foi o seu.
Eu podia falar, não, eu já li tantos livros, eu vou pegar um livro. Não, cara, eu vou pegar um livro de quem sabe o que está falando. Porque eu quero trilhar isso. Então eu fui lá, um outro livro que Nada Easy. Nada Easy do Tales. Cara, aquilo lá, é muito simples, né? O João falou o seguinte, quando você junta esses dois livros, você tem um verdadeiro manual de como construir uma startup. Tem um terceiro também, cara, que não é só construir uma startup, tem um terceiro que também das antigas, chamado Pense Simples, do Caetano. Sim. Que é muito bom. Então, esses 3 livros da época, juntos, ele realmente transformam. E hoje o meu livro Inevitável, está ajudando centenas e milhares de empresários tradicionais a transformar sua mentalidade. Então, tu vai um jabazinho aqui só para dizer que como é importante isso, né? Como é importante você escrever a prática, como funciona, para ajudar as pessoas. E, João, possivelmente daqui 20 anos o seu livro vai continuar. Não vai mudar, porque no final do dia, vai mudar lá um termo ou outro, mas quando você junta, você tem um manual. Então, estudar, entender, ter humildade para reaprender. Eu tive que, assim, quando eu conversava com o Vitor me ensinou muito, sabe? O meu modelo de venda era quando eu cheguei lá, agora tem que ter SDR, agora tem que ter CRM, eu falava... E foi crescendo, né? Crescendo. Só que assim, eu nunca cheguei pro Vitor, que tem 30 anos, falar, eu sei mais do que você. Pelo contrário, falar, Vitor, normalmente eu sei menos que você. Eu sei outras coisas. Espero que você... A gente assista nas páginas, nos portais, né? Essa história seja contada também e sirva de lição, isso vire um livro, sirva de lição para muitos outros empreendedores no Brasil. A sua história é bonita, a gente não teve tempo de contar toda aqui, mas realmente a história da Magis é incrível, o que vocês construíram é sensacional. E para encerrar, a gente tem que terminar, né? Tudo tem um fim, né? Deixa uma dica, mais uma dica das que você não deu ainda, talvez, para algum e-commerce, para empresário, para empreendedor, enfim, você escolhe. Olha, eu acho que se você não tá, a dica principal é, se você não está no mundo online, fique preocupado, vá. Agora, tem N caminhos para fazer isso. Então, acho que a dica mais importante é não deixe de ter presença online com o seu comércio. Se o seu negócio não está aqui, você não vai ter mais negócio daqui para frente. Exatamente. Me deu a honra da sua presença. Você vai ganhar um presentinho do Pivotando, personalizado para o seu nome. Ô, João, obrigado. Que é uma caneca aí para você botar na prateleira lá, tomar o seu café. Tem um café aí muito legal. Esse presente é da Leblanc, que é uma startup também, de dados variáveis e presentes variáveis. Ou seja, você tem 1000 clientes, ela bota personalizado, coisas aí dentro, diferentes, com logos diferentes, com nomes diferentes para 1000 pessoas. Então amanhã mesmo o meu marketing vai estar falando com eles. Pois é, olha aí, já deu lucro para a Leblanc. Muito obrigado, Leblanc, pelo presente aqui do Pivotando, e a você por ter vindo, e claro, a vocês que assistiram mais essa aula, mais essa história incrível de lições, de aprendizados na prática, vida real, não é, cara? Vida real. E isso ajuda e está ajudando. O Pivotando está ajudando muita gente. Eu recebo muitas mensagens aqui do Pivotando. E queria também que você mandasse a sua, para que você dissesse como o Pivotando está te ajudando e como esse tipo de programa numa TV, né, num processo de mainstream funciona bem para te ajudar, para te inspirar, para que você possa subir de nível e também prosperar. Então é isso. Obrigado, Cláudio. Obrigado, João. A todos vocês e até a próxima semana.